Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Dando continuação às nossas aulas sobre escatologia, veremos hoje sobre o preterismo, o idealismo e o futurismo, que são linhas de interpretação escatológica, principalmente no que diz respeito ao Apocalipse. Os teólogos preteristas são aqueles que olham para o Apocalipse como havendo se cumprido todo ele praticamente no passado. Para os teólogos preteristas, o Apocalipse está no passado. São coisas que já se cumpriram, inclusive coisas que se cumpriram na época mesmo do apóstolo João. Os futuristas são aqueles que olham para o Apocalipse numa perspectiva futura, entendendo que as profecias, quase todas elas, cumprir-se-ão no futuro. Os idealistas são aqueles que olham para o Apocalipse como símbolos, metáforas, tipos e sombras de coisas espirituais que, de fato, vêm acontecendo ao longo da história. Para os idealistas, os fatos apresentados no Apocalipse são fatos espirituais, simbólicos, e que jamais se cumprirão ao pé da letra, literalmente. Além do preterismo, idealismo e futurismo, nós temos uma linha de interpretação para o Apocalipse chamada historicismo, que entende que o Apocalipse vem se cumprindo desde a época da sua produção por João na ilha de Patmos até os dias atuais e ainda até a consumação dos séculos. Os historicistas compreendem que os fatos apresentados no Apocalipse dizem respeito à história em geral. Muita coisa se cumpriu naquela época mesmo do Império Romano, outras tantas foram se cumprindo no decurso dos séculos e ainda hoje o Apocalipse continua se cumprindo. Essa é a visão historicista. É importante lembrar que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha ali nas proximidades de Éfeso, na Ásia Menor. Patmos era utilizada pelo Império Romano como um grande presídio de segurança máxima. O Império Romano enviava para a ilha de Patmos os piores bandidos, os criminosos de alta periculosidade. O apóstolo João, com quase 100 anos de idade, é exilado em Patmos não por ser um bandido, um corrupto, um ladrão, um criminoso, mas simplesmente pelo fato de pregar o Evangelho, principalmente pelo fato de ser o último apóstolo de Jesus vivo e influente. Ele era muito influente, foi pastor em Éfeso, teve uma fortíssima atuação no meio da igreja. A influência de João fazia com que os crentes permanecessem cada vez mais firmes e esperançosos quanto à volta de Jesus e também fazia com que a igreja crescesse cada vez mais, mesmo em meio a toda a perseguição imposta pelo Império Romano. Durante o ministério terreno do Senhor Jesus, o imperador de Roma era Tibério. Já cansado, combalido, enfermo, idoso, Tibério resolve morar numa ilha. Para lá, ele leva parentes, pessoas de alta confiança, inclusive um sobrinho e filho de criação chamado Calígula. Calígula, na ilha de Tibério, ainda na sua adolescência, testemunha uma série de atos amorais, imorais, promíscuos, licenciosos e perversos. Isso pode ter influenciado grandemente a formação do caráter de Calígula, que, segundo alguns historiadores, apressou a morte do seu tio Tibério a fim de herdar o trono. Calígula foi um imperador altamente promíscuo, devasso, perverso, considerado por estudiosos um psicopata cruel, um narcisista megalomaníaco. O sucessor de Calígula foi o imperador Cláudio, manco, gago e epilético, um homem de temperamento comedido, afastava-se do poder algumas vezes justamente por conta das suas dificuldades na área da saúde, mas que apresentava um comportamento até plausível, não demonstrando perversidade ou malignidade, como no caso de Calígula e de Nero, o seu sucessor. Nero, sim, foi considerado um dos piores imperadores de Roma. Nero era tão cruel que mandou matar a própria mãe, de acordo com relatos históricos. Havendo matado as esposas, inclusive uma que estava grávida, apaixonou-se por um servo, dizendo que aquele empregado se parecia com a esposa morta, e então casou-se com aquele homem. Depois casou-se com outro assessor. Num dos casamentos, ele vestiu-se de noiva e consumou o casamento ali mesmo, na presença da população, em praça pública. No outro casamento, o seu assessor vestiu-se de noiva e ele como noivo. Nero era, portanto, uma figura
muitíssimo diferente dos padrões estabelecidos pelo cristianismo. Inclusive, havia um ódio mortal, cruel, do Império Romano, de cultura helenística, greco-romana, contra os cristãos, justamente por isso, porque a moral do Império Romano estava muito mais para a moralidade do que para uma moral propriamente dita. O Império Romano, com a sua cultura greco-romana, era sim absolutamente contrário aos valores judaico-cristãos. Por isso, os romanos em geral cultivavam um ódio, uma mágoa muito grande contra os judeus e os cristãos. E a vontade deles era que esses não existissem de forma alguma. Ser, obviamente, conforme a análise de alguns observadores, um psicopata perverso, narcisista, megalomaníaco, um homem que possuía características peculiares ao espírito do anticristo, sendo considerado por alguns teólogos um tipo do anticristo, a personificação do mal. Pois bem, durante a produção do Apocalipse na ilha de Patmos, o sucessor de Nero, Domiciano, deu continuidade à perseguição contra a igreja. Nero iniciou uma perseguição feroz, muito atroz, e Domiciano sequenciou. Os cristãos, portanto, viviam como fugitivos, escondendo-se em catacumbas, pelo deserto, sempre buscando refúgio. O ódio dos romanos contra judeus e cristãos parecia não ter fim. E o apóstolo João apresentava risco ao império pelo fato de ser o último apóstolo vivo de Jesus, a última testemunha viva, aquele que havia convivido com Jesus, aquele que inclusive é considerado o melhor amigo de Jesus, o amigo do peito, lembrando que o Senhor Jesus possuía mais ou menos 500 seguidores próximos, 500 seguidores que sempre estavam por ali, por perto, 72 discípulos, 12 apóstolos que formavam o colégio apostólico que estava mais diretamente, cotidianamente com o Senhor, e no meio dos 12 apóstolos, 3 amigos, Pedro, Tiago e João. E entre os 3, João era o amigo mais chegado que um irmão, aquele discípulo que certamente na adolescência, época do ministério de Cristo, reclinava-se ao peito de Jesus. As mesas para as refeições eram baixinhas, como essas mesas de centro que nós temos em nossas salas. E para fazer as refeições, eles sentavam-se ao chão, sobre almofadas, e ficavam assim reclinados, né? E João sempre sentava-se ao lado de Jesus, naquela posição de inclinado ao peito, ou na direção do peito do Senhor Jesus. Era um apóstolo precioso, portanto, alguém que detinha muito conhecimento sobre o Cristo de Deus e que exercia uma forte influência não apenas sobre os crentes de Éfeso, onde ele atuara como pastor, mas sobre a igreja primitiva em geral. Patmos era o presídio de segurança máxima do Império Romano. Para lá, os imperadores enviavam os bandidos de alta periculosidade, os piores criminosos do Império. João foi enviado para Patmos não como um criminoso de alta periculosidade, mas simplesmente pelo fato de ser imitador de Cristo e divulgador do Evangelho. Por ser uma pessoa altamente influente na pregação da palavra de Deus, João foi hostilizado, odiado, preso, provavelmente torturado. Inclusive, a tradição diz que, certa feita, João foi lançado num tacho de azeite quente e saiu ileso, mas é só tradição, não há provas concretas a esse respeito. Todavia, sabemos que todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos, hostilizados, odiados, torturados e brutalmente mortos. Pedro, inclusive, crucificado de cabeça para baixo. Isso nos faz entender que o espírito do anticristo, que sempre perseguiu os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, promove ao longo dos milênios todo tipo de ação maléfica no sentido de destruir aqueles que são verdadeiros adoradores. Isso faz com que muitas pessoas acreditem na possibilidade de que o Apocalipse deva ser realmente interpretado conforme a linha preterista, aquela linha de pensamento escatológico que compreende que as coisas do Apocalipse são coisas que estavam acontecendo naquela época, portanto, já aconteceram, é passado. Os idealistas, ao se debruçarem sobre as profecias do Apocalipse, entendem que são elementos espirituais simbólicos que servem para nos dar uma compreensão do que é realmente essa guerra entre o bem e o mal. Os idealistas compreendem o Apocalipse como figuras
dessas batalhas que sempre aconteceram e sempre acontecem e que acontecerão até a consumação dos séculos. As batalhas entre o bem e as hostes do maligno. Os futuristas, e esses representam a maioria, entendem que muita coisa no Apocalipse ainda vai acontecer. Mas é importante a gente perceber que ao longo da história, algumas coisas, de fato, já aconteceram. Lembrando que há profecias, e não são poucas, que têm múltiplo cumprimento ou múltiplo desdobramento. Isso quer dizer que uma profecia pode se cumprir mais de uma vez. Então, há elementos no Apocalipse que podem efetivamente haver se cumprido, mesmo naquela época de Nero, e que se repetiram ao longo da história, mas que efetivamente se cumprirão durante a tribulação. Quando eu digo efetivamente se cumprirão durante a tribulação, é porque os teólogos em geral, à luz da Bíblia, afirmam, e nós cremos nisso, que haverá uma tribulação futura. E nessa tribulação futura, o Apocalipse cumprir-se-á ao pé da letra. Esse é um ponto-chave que não pode ser obscurecido, porque a maioria dos estudiosos do Apocalipse compreende, e isso inclusive é fácil de entender, que a tribulação e a grande tribulação, conforme o profeta Daniel trata no seu livro, capítulos 9, 11, 12, esse período chamado o tempo do homem do pecado, o tempo do homem iníquo ou o homem da iniquidade, que é o anticristo, esse período será um tempo de julgamento dos moradores da terra. O Império Romano representa o sistema mundo, mas não apenas o Império Romano. O Império Babilônico, de Nabucodonosor, o Egito, Sodoma e Gomorra. No pequeno Apocalipse de Isaías, nós temos o seguinte: Deus, o Senhor, descerá para castigar os moradores da terra. A Bíblia apresenta uma série de profecias com essa configuração: o juízo de Deus sobre os moradores da terra. Na verdade, a ação do espírito do anticristo acontece desde sempre. Manifestou-se inicialmente no Jardim do Éden, manifestou-se através de Caim, tirando a vida do próprio irmão Abel, manifestou-se através de Nimrod, com a construção da Torre de Babel, e em tantas outras situações e circunstâncias ao longo da história. O Império Babilônico, ou Neobabilônico de Nabucodonosor, é um tipo do Império do Anticristo. Mas não apenas o Império Neobabilônico. Nós temos, ao longo da história, uma série de tipos do que efetivamente acontecerá durante o período do governo do Anticristo. O apóstolo João escreveu, numa das suas cartas, que o espírito do Anticristo atua há muito tempo no mundo. Inclusive, ele diz assim: muitos anticristos têm se levantado. Nero foi um tipo de anticristo, Nabucodonosor também, e assim tantos outros, como Antíoco IV Epifânio, Calígula e outros, nós poderíamos aqui citar vários. Mas você entendeu que o anticristo é um espírito anti-Deus, é aquele espírito que se levanta contra tudo que diz respeito a Deus e que trabalha com o intuito de desconstruir os valores judaico-cristãos através da produção televisiva, através da produção cinematográfica, através de jogos, mídias e aplicativos. E isso começou de uma forma mais intensa com a Revolução Contracultural ocorrida na Inglaterra e nos Estados Unidos a partir da década de 1960, com os Beatles e com outros tantos grupos atuando na música, no cinema e em vários setores da sociedade civil organizada. O objetivo maior do espírito do anticristo é exatamente tirar do coração da humanidade a fé em Deus. O espírito maligno acredita na possibilidade de afastar de Deus o coração da maioria da humanidade. Assim, ele trabalha intensamente, sempre visando a destruição da fé, da crença no Deus Criador dos céus e da terra. O Apocalipse mostra claramente que os impérios mundiais já não existem. O Egito, que foi um grande império, já não representa praticamente nada nesses aspectos, e outros tantos impérios, como o de Alexandre o Grande, o de Nabucodonosor, o de Hitler, o de Mao Tse Tung, etc., são impérios que já passaram. Stalin passou, Lenin passou, Che Guevara passou. Muito embora as ideias tenham ficado, eles não conseguiram objetivamente a consumação dos seus objetivos. Eles não conseguiram
tirar Deus do coração das pessoas. Por mais que a Europa se considere um continente pós-cristão e esteja sendo reevangelizada, inclusive por igrejas brasileiras, por mais que muita gente já não queira saber de Jesus, já não tenha nenhum interesse por Deus, ainda há um remanescente crente fiel, um remanescente que aguarda convictamente o arrebatamento da igreja e o estabelecimento do reino de Deus e de seu Cristo, o Messias, o ungido. Assim, à luz do Apocalipse, nós entendemos que Deus governa e o seu trono subsiste de eternidade a eternidade. A mensagem que João passa no Apocalipse para a igreja de sua época é de que os crentes deveriam ficar em paz, tranquilos, sabendo que tudo está no controle de Deus. Numa linguagem simbólica, Deus está por trás da cortina, coordenando a história. Nada escapa ao seu controle. Para que as coisas aconteçam, tem de haver o uso do livre-arbítrio humano, mas é necessário ter permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, as coisas não acontecem. Lembrando, inclusive, que Deus trabalha com a sua vontade decretiva, soberana, e com a vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus tem a ver com o livre-arbítrio humano. A vontade decretiva ou soberana de Deus tem a ver com decretos estabelecidos por Ele antes da fundação do mundo. De maneira que tudo está no controle do soberano, o Supremo Senhor, governador dos reis da terra. E João, através dos símbolos do Apocalipse, informa aos cristãos de sua época que Deus jamais perde o comando. Vem imperador, cai imperador, surge o império, cai o império, surge um sistema anticristão, antideus e passa, porque apenas Deus permanece. Apenas a palavra de Deus permanece de eternidade a eternidade. E a garantia que Ele dá é a seguinte: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Isso significa, na prática, que nós, os cristãos, devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, com a convicção de que Ele, Jesus, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor. E tudo acontecerá conforme as promessas do Pai. As profecias se cumprirão ao pé da letra. E, enfim, Deus criará novos céus e nova terra, e nós estaremos com o Senhor para sempre.